Graça e paz, irmãos. Por favor, abram a Bíblia no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5. Vamos começar a ler do versículo 43 até o final do capítulo. Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 5, do versículo 43 a 48. Em Mateus capítulo 5, o versículo 43 diz assim: Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, eis-nos aqui diante de Ti. Sonda-nos e conheça-nos. E veja se há em nós algo que não Te agrada, Senhor. Nos oriente, nos capacite a viver segundo a Tua vontade. Perdoe-nos das nossas incompreensões, das nossas dúvidas, das nossas fraquezas, das nossas limitações. Pai, que elas não se interponham entre nós e o Senhor, porque nesse instante queremos que todos os canais estejam abertos, para que a Sua palavra flua para dentro de nós e traga não só mudanças, mas transformação, conforme parecer bem aos Teus olhos. Pai, somos Teus e o Senhor é nosso. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de mais eu quero agradecer o carinho da igreja, o carinho do pastor Manon, o carinho das irmãs que me ligam. Cadê a irmã? Verdade. Às vezes é complicado, porque os meus horários são um pouquinho difíceis. Tem horas que ela liga, eu estou no meio da aula lá e não dá para atender. Mas eu peço desculpas, inclusive, porque não tem sido fácil falar comigo, mas a persistência, bom, enfim. Me perdoe e muito obrigado também pela paciência. Irmãos, eu queria dividir com vocês algumas coisas, algumas inquietações, algumas dificuldades que estou tendo com a igreja cristã no Brasil. A igreja evangélica brasileira tem gerado alguns sentimentos em mim, e eu queria dividir com vocês um pouquinho dessas coisas, valendo-me do texto que aqui está. E ressaltar alguns problemas do nosso cotidiano e buscar, nesse sentido, respostas nas Escrituras que nos sirvam de orientação, não só para nos corrigir, mas também para nos precavermos contra essas coisinhas que pululam no seio dos evangélicos. Ontem estava falando para pastores
e eu apresentei um assunto que deixou alguns irmãos um pouquinho revoltos, mas eu filo de propósito, porque precisava. Há uma idolatria crescente no seio evangélico. Os evangélicos estão se tornando mais idólatras do que se pode imaginar. E isso me assusta, me apavora. Só que não é uma idolatria formal, do tipo se curvar diante de objetos materiais propriamente ditos. Mas é a peculiaridade de erguer esses ídolos aqui dentro. É de inserir esses ídolos na nossa mente. Você canta, você cultua, você dá oferta, mas convicto que é o Senhor que está servindo, quanto de fato você está servindo a uma projeção sua no seu imaginário. Bom, enfim, não foi muito agradável as coisas que a gente conversou, mas, bom, é uma inquietação que me assusta também. Mas hoje eu vou falar de relações, algumas inquietações nas nossas relações e no nosso modo de viver. Jesus está preocupado com a maneira como os judeus estão vivendo o Evangelho. Evangelho propriamente dito, não, mas a vida religiosa deles é tão religiosa que as expressões de Deus ficaram de fora faz tempo, só eles não perceberam. Eles estão celebrando e cultuando as próprias doutrinas que eles mesmos criaram e viraram as costas aos propósitos e desígnios de Deus. Todo mundo sabia, menos eles. Que eles eram tão pagãos quanto qualquer outro povo na face da terra, mas ainda assim se arrogavam no direito de ser o povo exclusivo. Jesus dirige a palavra aos judeus, em particular, e começa a corrigir algumas incompreensões em relação à própria revelação. Deus revelou como as coisas deviam ser, mas ao longo da história, este como foi se deturpando, foi se corrompendo, a ponto de não perceber-se mais aquilo que há de essencial na revelação. Veja só o versículo 43. Ouvistes o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, mas odiarás o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A impressão que dá é que o que foi dito aos antigos estava completamente deturpado. Amar o próximo e odiar o inimigo. O que o povo judeu não parou para se perguntar é o seguinte: mas quem é então o meu inimigo? Porque quando eu digo ame o seu próximo, a pergunta é: quem é o meu próximo? E quem garante que esse não é seu inimigo? Tem certeza que não é seu inimigo? Qual é a distinção entre o amigo e o inimigo? Não pararam para perguntar isso. Então consideraram o inimigo o cara que apronta contra nós. E deixaram o inimigo solto, livre e à vontade para aprontar do jeito que quisesse. Pisou no calo, leva. Aprontou, vai ter o troco. Só que quem está aprontando de verdade não aparece no cenário. E aí Jesus diz: olha, eu porém vos digo, se vocês estão considerando este semelhante,
Seu inimigo porque aprontou, então vamos pôr os pontos nos is e os traços nos t's. Amem também os vossos inimigos, já que o inimigo é o seu semelhante. Mas ele aprontou, não interessa. Ame. Mas ele me odeia, ore por ele. E não é orar pedir justiça. Não é isso, não. Não é orar pedir justiça, é orar para que Deus o abençoe. Porque foi o que Jó fez com seus amigos. Antes de Deus o abençoar, Deus orienta, amando. Ore por eles. Não é para que caia um raio na cabeça de cada um deles, mas é para que a vida deles vá bem. Que eles consigam compreender que estão equivocados no que estão fazendo. Agora é fácil amar quem a gente ama, né? Ou quem nos ama. O desafio é amar quem nos odeia. Saudar quem nos saúda, ou nosso irmão, isso aí é simples. Qualquer pessoa faz isso. O desafio não é você saudar quem te saúda. É saudar quem não está nem aí com você. Você saúda, ele vira a cara. Ele te vê, faz de conta que não te viu. Curva, muda o caminho, muda o percurso. O desafio é esse. Fazer coisas boas a quem faz coisas boas na gente, isso aí qualquer papagaio consegue fazer tranquilamente. O desafio é deixar de ser papagaio. Fazer coisas bacanas a quem só apronta com a gente. E aí Jesus vai adiante dizendo, porque é assim que nos tornamos filhinhos do Papai do Céu. Porque Papai do Céu faz nascer o sol para bons e maus. Faz descer a sua chuva para justos e injustos. Deus não faz acepção de pessoas. Cara, aqui tem alguma coisa que merece um pouquinho de cuidado. A gente acredita que é filho de Deus, porque nós somos convertidos. Logo, se nós somos filhos de Deus, porque somos convertidos, quem não é convertido é o quê? É filho de quem, então? A igreja acredita que eles são filhos do diabo. É verdade. A igreja acredita que eles são filhos do diabo. Eles seriam filhos do diabo se fossem criados à imagem e semelhança do diabo pelo diabo. Não importa onde ele esteja, como ele esteja. Se é imagem e semelhança de Deus, é filho de Deus. A diferença é uma, que a gente tem consciência de filho e a gente assumiu a nossa filiação. O cara não faz a mínima ideia do que isso seja. É só isso que nos distingue, que nos separa deles. Filhos somos todos, e o Novo Testamento está repleto de ensinamentos acerca disso. Por exemplo, a parábola do pai que tinha 2 filhos. É óbvio que Jesus está falando dos judeus e dos gentios. Quem é o pai? O Papai do céu. Não importa se é judeu ou gentio, o pai tem 2 filhos. E aí a parábola é ainda mais intrigante, porque o primeiro filho, no caso judeu, foi convidado para ir no campo. Ele aceitou de pronto. Tudo bem, papai, eu vou contigo. Eu vou no campo. Mas chegou na hora, deu para trás. O pai dirige-se para o segundo filho. Filho, vamos ao campo, vai trabalhar para mim? O filho disse, não quero.
Tenho outras coisinhas para fazer, tenho a minha vidinha, está tudo bem. Não vou. Na hora H, quem disse que não ia, foi exatamente ele que foi. Ou seja, filhos somos todos. Cristo não nasceu e morreu apenas para os crentes. Cristo nasceu e morreu pela humanidade, fazendo da humanidade propriedade de Papai do Céu. Não é que antes não fosse, sempre foi. Mas houve um usurpador. E Jesus veio arrancar-nos das mãos desse usurpador. E nos trazer de volta para o aconchego do papai. Nós, os convertidos, somos aqueles que assumiram que somos filhos. Aceitaram essa filiação. Mas os caras que estão lá fora, os caras nem fazem questão ainda. Mas filhos eles não deixam de ser. Outro dia, nas minhas andanças pelo centro, parei e me sentei ali ao lado daqueles mendigos, aqueles homens de rua, enfim. Eu fiquei me perguntando, qual é a diferença entre eu e esses caras? O que eu tenho que eles não têm? O que me faz melhor do que eles? Eu tentei visitar em mim mesmo, vasculhar a minha vida, para tentar entender se havia alguma coisa que me fizesse tão especial em relação a eles, que são menos do que eu. Acreditem, não encontrei nada que me fizesse melhor do que aqueles indivíduos que estavam ali. A única diferença, talvez, é que das oportunidades que papai nos deu, eu abracei algumas e não soltei mais. E alguns deles não tiveram a mesma audácia de abraçar as oportunidades. E mesmo o fato de ter abraçado essas oportunidades não me torna melhores do que eles. Porque a história ainda não acabou. Enquanto a história estiver acontecendo, tudo ainda pode acontecer. Quem me garante que ali não está o próximo presidente da República? Quem me garante que ali naquela cena não está o próximo reformador da igreja? Quem me garante? Quem me garante? Quem me garante? Ninguém me garante. Não há garantias nenhuma. Enquanto a história estiver rolando, Deus pode, no estalar de dedos, mudar o curso da história. Trazer os que não são para que sejam. E fazer daqueles que parecem não serem. O que é que me torna melhor do que aqueles que ainda não aceitaram o Evangelho? Absolutamente nada. Por isso, o Papai do Céu não diz que faz vir o sol para os filhos e não filhos. Não. Ela diz que faz vir o seu sol para os bons e para os maus. Porque filhos são todos. Faz descer a chuva para os justos e injustos. Porque filhos são todos. Aliás, pensar nesse sentido de justiça e injustiça, bondade e maldade, a coisa é ainda mais perigosa. Porque tem muita gente má na igreja. E tem muita gente boa lá fora. Tem muita gente injusta na igreja. E tem muita gente justa lá fora. Bom, foi. Então, para se tornar filho, querido, no sentido mais genérico, ou no sentido mais específico de Papai do Céu, é preciso assumir categoricamente aquilo que Papai do Céu faz.
Eu não deixo de ser, se eu não o fizer. Mas eu não sou contado entre os bons filhos, entre os filhos justos. Para eu ser contado entre os filhos justos e bons, eu tenho que incorporar ao modo de ser do papai do céu. É isso que vai me distinguir de um filho injusto e mau. É à medida em que eu carrego no meu modo de ser as marcas do pai que eu tenho. É à medida em que eu me assemelho, me pareço demasiadamente com ele, que me torna um filho bom, que me torna um filho justo. Caso contrário, esquece. Porque às vezes, e não poucas vezes, os judeus batiam no peito: nós somos filhos de Abraão. E várias vezes Jesus repreendeu. Grande coisa serem filho de Abraão. E Paulo vai além. Ser filho de Abraão não significa ter nascido no sangue. Qualquer gentio convertido é filho de Abraão também. Hoje nós não batemos no peito porque somos filhos de Abraão. Nós batemos no peito porque somos convertidos, né? Graças a Deus porque estou convertido. Que meu vizinho macumbeiro vá para o inferno mesmo. É verdade. Alguém tem coragem de orar pelo vizinho macumbeiro? Alguém ora pelo vizinho? Devíamos orar. Não desejar que ele se perca. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Tem prazer na morte do ímpio? Não, pelo contrário. Ele tem prazer na morte dos filhos. Ele deixa o ímpio à vontade. O filho ele recolhe para junto dele. É verdade. Não tem prazer na morte do ímpio, mas tem prazer na morte dos filhos. Porque o ímpio, quando morre, vai para o inferno. O filho, quando morre, vai no seio do pai. Então, não há prazer nisso. Bom, há aqui algumas coisas que merecem um pouquinho de cuidado. E a primeira delas é: irmão e irmã, esse negócio de ser bacana, de ser bonzinho, de fazer as coisas corretamente, não te tornam um cristão. Não te torna um cristão. Para se ser cristão é preciso um pouquinho mais. Porque ser um cara honesto, um cara correto, um cara escrupuloso com os seus compromissos, isso aí não precisa ser cristão. Porque isso é o que se espera de um ser humano. Ser humano qualquer. Na verdade, é isso que está aqui. Fazer as coisas dentro dos limites da ética, dentro dos limites de uma moral apurada, isso aí é o que se espera de um ser humano em condições normais. Isso não torna ninguém cristão. Porque, aliás, quando você chega na igreja, não é para você virar um cara bacana. Porque bacana você já devia ser. Na verdade, você se torna bacana, ou melhor, se torna cristão no sentido mais genuíno da palavra, se você conseguir transcender esse modo de ser bacana. Porque o cristianismo não nivela por baixo. O cristianismo nivela por cima. Ser bacana é nivelar por baixo. Ser cristão é ser nivelado por cima. Cumprimentar o cara que te cumprimenta, oh, bacana, isso aí é o quê? É bondade, está dentro do limite, isso é o que se espera de qualquer pessoa. Que você ame quem te ama, cara, isso é bacana, é no limite, isso é mediocridade, ainda não chegou lá. Mas você vai transcender o limite da mediocridade quando você fizer o que os outros se recusam a fazer.
que é saudar quem não está nem aí com você, quando você amar quem te odeia. Isso aí já não é um cara bacana que faz. Não é um cara bacana que faz, porque você amar quem te... Ok, um cara bacana faz isso. Você chegou no elevador, está com um vizinho que você não conhece, nunca viu, mas é teu vizinho. Desejar um bom dia para ele, cara, isso aí é o que se espera de um cara normal. O lance é você entrar no elevador e descobrir que o cara que aprontou todas para cima de você está lá no elevador. E você não dar o pé para trás. Entrar no elevador e cumprimentar o cara. Bom dia. Tenha um excelente dia. E sem hipocrisia. Aí é transcender a mediocridade. Você não veja, olha lá o nível que se espera de um cristão. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Querido, imagine a cena. O padrão de perfeição não é humana. Não há homem nenhum a que nós devemos nos comparar em termos de exigência ou de padrão de perfeição. O modelo de perfeição é o próprio Pai Celeste. Ou você se torna como Ele é e se torna cristão, ou então nada feito. Porque esse negócio de ser bacana com todo mundo, isso aí é só mediocridade. É a primeira coisa. Só que para você assumir esse modelo de vida, você tem um outro sacrifício a ser feito. Você tem que sacrificar a sua animalidade. Ser humano animalizado. É verdade. Na verdade, nós não somos muito diferentes dos animais. Fundamentalmente, quando a gente pensa naquilo que nos torna distintos deles. Durante muito tempo, fomos induzidos a acreditar que o ser humano é humano porque ele pensa. Quem disse que os animais, os bichos não pensam? Eles têm um modelo de pensamento que não é o nosso, diferente. Eu duvido que as baleias assassinas não articulem a estratégia para pegar as focas, né? Quem assiste National Geographic ou Discovery sabe que a articulação desses bichos é tão apurada que dá de 1000-0 a alguns de nós. É verdade. Já viu as baleias, como é que se chamam? Jubarte, fazendo a estratégia, a armadilha para pegar aquele cardume de peixe, de sardinhas? É um negócio assustador. Uma delas vai lá embaixo e manda algumas bolhas para desarticular o cardume. Bolhas de oxigênio. Elas ficam no redemoinho de oxigênio com dificuldade de respirar. Enquanto isso, uma sobe e, com a boca aberta, cara, é impressionante. Aquela que acabou de comer vai lá embaixo agora fazer as bolinhas de oxigênio. É revezamento de 100 por 100. Verdade. Vai dizer que esses bichos não pensam. Teve um sujeito que disse alguma coisa que marcou-me muito. Que disse que, na verdade, o que distingue o ser humano dos bichos não tem nada a ver com a racionalidade, com o pensamento. Mas tem a ver com os instintos. Porque os animais vivem por instintos. Até essa inteligência é instintiva. E dentre os instintos tem um que é o mais básico de todos. É o instinto da autopreservação.
O ser humano só se torna humano quando ele consegue se superar, quando ele consegue sobrepor-se ao instinto da autopreservação. Dizer isso é o mesmo que afirmar que o ser humano só se torna humano quando ele tem coragem de olhar para a morte e dizer: você não me assusta. Porque não tem bicho na natureza que consegue fazer tal coisa. Só o homem pode. Porque quando você vence o espírito, o instinto, a pulsão da autopreservação, você passa a desejar coisas inúteis. Lutar por um caneco, por exemplo. A Copa está vindo aí. Quantos times lutando por um caneco? Caneco. Que dependendo de quem for, nem leva, né? Ele só exibe, depois tem que deixar lá. Fazer uma guerra apenas para se apoderar da bandeira do outro. Que bandeira? Um pano. Um pano. Na superação da autopreservação, nós deixamos, ou melhor, passamos a desejar o desejo alheio, porque queremos que nos reconheçam. Lutamos por reconhecimento. E reconhecimento é o quê? Inútil. É engraçado que a profundidade do que está posto aqui nos remete a isso. Jesus não está dizendo coisa diferente. Para você ser filho bom e justo de Papai Celeste, você tem que dominar o seu instinto de autopreservação. Porque você não vai conseguir amar o seu inimigo se você estiver agarrado no instinto da autopreservação. Você não vai conseguir orar pelos que te perseguem se você estiver agarrado no instinto da autopreservação. Mais do que isso, é o mesmo que dizer: quem quiser seguir Jesus precisa negar-se todos os dias e todos os dias tomar a sua morte e segui-lo. Não sou eu que estou dizendo isso, foi Jesus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz. O que é cruz? É morte. Olhe para a sua morte, sem medo. Depois siga-me. Enquanto você estiver agarrado no instinto da autopreservação, você ainda não está apto para o exercício de seguir Jesus. Porque quem segue Jesus tem de estar pronto a morrer a qualquer hora. Paulo é o exemplo pronto e acabado disso. Porque ele chega a dizer: bom, eu estou na dúvida, se morro ou continuo vivo. Estou na dúvida. O que é melhor para mim? Porque para mim viver é Cristo e morrer é... na dúvida. E quando ele percebe que está a chegar a sua hora, ele não tem medo de escrever para o seu filho: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei, de agora em diante, nada mais me detém. Quando eu olho para a gente, crentes do século 20, 21, melhor dizendo, a gente ainda está agarrado no instinto da autopreservação. A gente ama o céu. A gente quer ir para o céu. Mas pergunta se quer morrer. Pergunta se quer morrer. Claro que não. Jesus, adianta um pouquinho esse negócio. Passe de mim esse cálice. Eu quero ir para o céu, mas agora não. Aqui ainda está bom. Verdade. Prescrute. Qual é a tônica das orações que os crentes hoje fazem?
Você não gira em torno da autopreservação. Papai me dá cura, papai me dá dinheiro, papai me dá, papai me... Autopreservação pura. A gente se tornou cristãos apenas para a nossa própria animalidade. Quando caímos em tribulações, a gente, no mesmo instante, o nosso rosto se fecha, descai o semblante. E a Bíblia diz o contrário, né? Quando cair tem várias tribulações, o que é que deve fazer? Exultem, alegrem-se. Os primeiros cristãos fizeram isso com muito esmero. Paulo está preso na cadeia com grilhões em tudo quanto é lugar. À meia-noite começa a cantar louvores. Começa a cantar, gente, que negócio é esse? Como é que esse cara consegue? O cara não tem amarras com a autopreservação. Morrer ou viver. Deus é que sabe. Mas se viver, é porque o propósito dele ainda não está consumado comigo. E eu vou atrás disso. Que ele realize e concretize o propósito dele em mim. Quando Paulo está indo pela última vez para Jerusalém, todo mundo está dizendo, Paulo, você vai morrer. Tentam impedir Paulo. Teve até um profeta, Ágabo, fez lá uma teatralização profética para impedir Paulo de ir para Jerusalém. Paulo, com outras palavras, ou parafraseando a resposta de Paulo, irmão Ágabo, se guarde, cara. Cala a boca, irmão. Fica quieto, irmão. Você acha que eu não sei que eu vou morrer? Você acha que eu não sei que eu vou sofrer prisão, tortura, todo tipo de malefícios que o homem é capaz de fazer a um outro ser? Claro que eu sei. Não me impeça. Mas eu não conseguirei chegar a Roma e pregar o evangelho entre os romanos se eu não passar por Jerusalém. Eu não vou terminar em Jerusalém. Jerusalém é uma passagem. E se é para cumprir a vontade dele, que eles façam o que quiserem. Eu não deixo de ir a Jerusalém. Essa é a consciência de um homem liberto da autopreservação. Amar quem te odeia é muito mais do que nivelar por cima. É se autossuperar. É não ter a sua vida por preciosa. É transcender os limites dos teus instintos mais básicos. Viver ou morrer. Que a vontade de Deus seja feita em mim. Ponto. Isso aí é interessante. Porque a igreja hoje não prega isso. A igreja prega exatamente o contrário. A gente ora para que Deus nos prospere. E prosperar não é outra coisa senão ter uma conta gorda e avantajada. Que nos dê a possibilidade de dar o maior e melhor conforto a essa vida que deve ser preservada a qualquer custo. Quando o propósito de ser cristão vai além disso. Vai na superação dessas coisas. Estou para ver um homem de Deus no Novo Testamento que ousou dizer que depois que me converti, tive o conforto. Tive conforto. A maioria deles terminaram como indigentes. Alguns cerrados ao meio, perseguidos, torturados. Mas nisso a vontade de Deus foi feita. Neles e por meio deles. Nós estamos polidos demais para os gostos daquilo que o Evangelho nos ensina. Porque não somos mais capazes de sacrificar uma noite por alguém que precisa da gente. Não somos mais capazes de sacrificar o nosso bolso, o nosso pão na mesa, por alguém que passa necessidade. Nós perdemos a capacidade de
até enxergar quem é que está ao nosso lado, precisando dos nossos cuidados. Eu estou bem, graças a Deus. Os outros se lasquem bonitinho, não estou nem aqui. Verdade. Essa é a conjugação que muitos cristãos estão fazendo. Isso me assusta. A outra coisa que me chama a atenção aqui no texto é a maneira como Jesus transita na história. Como Jesus vê a história. Ouvistes o que foi dito lá atrás. Eu, porém, vos digo. Parece que há uma preocupação em Jesus de olhar para trás para melhorar o que está aqui. O que ficou para trás é um pressuposto importante para o que a gente está vivendo hoje. Se lá atrás foi dito aquilo, eu, porém, estou dizendo isso. E dizer que eu estou dizendo isso não é necessariamente perder de vista o horizonte por vir. Porque todo o futuro é construído, é elaborado no presente. Mas eu não tenho a compreensão plena do que o meu presente é se eu não tiver os olhos postos lá atrás. Parece até algo banal para nós hoje. Porque todo mundo sabe disso. O problema é como nós vivemos. Saber é uma coisa. Viver é outra coisa. Porque o nosso tempo trouxe algumas peculiaridades, sendo a maior delas a negação do passado e do futuro. Nós vivemos o presente e no presente fincamos as nossas estacas sem qualquer consciência do ontem e muito menos do amanhã. Eu estou dizendo que no presente, enquanto modo de existência, modo de vida, perdemos a capacidade de sonhar, porque você só pode sonhar se você tem o olho voltado para trás. E aqui eu não estou falando de sonhar, qualquer sonho. Eu estou falando de sonhos relevantes, sonhos significativos. Porque o que a grande maioria está fazendo, na verdade, nada mais, nada menos que esticar o presente. Criando a ilusão e a sensação de que há um porvir. Não há porvir enquanto você estica o seu presente. Porque a grande maioria dos pós-modernos sonham com o que já têm em mão. É a experiência de todos os semestres. Começa o ano letivo, ou o semestre letivo, e você pergunta, por que você está fazendo esse curso? Aí ele te dá uma explicação mirabolante. Você deixa ele falar livremente, deixa ele soltar a franga, até não poder mais. Depois você fisga o sujeito com uma pergunta básica. Você quer levar tudo isso para onde? É para fazer o quê? Vai ver como é que ele começa a tatear. Ora porque é para ganhar dinheiro, ora porque é para ajudar o fulano, ora porque não sabe por quê. Porque não há sonhos. Qual é o teu sonho? Aí ele vai dizer, bom, meu sonho é terminar a faculdade. Cara, que idiotice é essa, querido? A faculdade está na sua mão. Em condições normais, se você começou e há disposição para terminar, isso já não constitui um sonho, porque ela já está na sua mão. Tem que sonhar com outras coisas. Sonhar com o término da faculdade é esticar o seu presente, nada mais do que isso. É o que a grande maioria faz. Pergunte para a igreja, qual é o teu sonho?
Bom, pastor, não faça pergunta difícil. Porque é difícil. E eu aprendi uma coisa, pelo menos com Jesus, e não só Jesus, com os homens de Deus na Bíblia. Sonho só é sonho se no presente parecer loucura para os outros. Sonho só é sonho se hoje parecer loucura para todo mundo, inclusive para mim. Aí eu posso dizer que estou sonhando. Pergunte José: José, qual é o teu sonho? Um dia ainda verei papai, mamãe e os meus irmãos se curvarem diante de mim. Você está louco, garoto? Está maluco? Perdeu o juízo? Foi o pai que disse isso para o filho, porque naquele contexto aquilo era loucura. O menino estava com 17, 18 anos, estima-se. Logo que começa na casa dos 30, o pai e as mães e os irmãos, todos já estão se curvando diante do moleque. Porque o sonho virou uma realidade. Pergunte para Jesus, que está nos apontando essas coisas. Jesus, qual é o teu sonho? Meu sonho é que algum dia todos os homens se curvem diante do meu nome. Está doido, rapaz? 30 anos, você está sonhando com a humanidade se curvar diante de você? Você é arrogante, hein? Loucura isso. Loucura. Hoje, 2000 anos se passaram. Na face da Terra já somos aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões e tralalá de cristãos que se curvam diante deste menino. E não pense que o sonho já acabou. Toda língua e todo joelho vai se dobrar. É louco isso? Claro que é louco. É inconcebível. Que recursos você tem para fazer isso? Bom, recurso mesmo não tenho, só tenho aqui alguns amigos. Quem são os teus amigos? Bom, esses pescadores semi-analfabetos estão aqui comigo. Você vai concretizar o seu sonho desse jeito? É preciso ter um olhar atento às coisas que já passaram, porque é assim que nós conseguimos enxergar as coisas por vir. A maldade dos nossos dias, além de nos roubar a capacidade de sonhar, também nos tolheu a perspectiva de como viver. Porque quando a gente pensa no futuro, a gente não vive o futuro pensando nas coisas bacanas que ele vai trazer. A gente pensa sempre nas desgraças que ainda vão acontecer. A gente vive em função do dia mau por vir, quando devíamos viver em função do dia glorioso a ser revelado. Todos nós, quem tem carro, tem que fazer seguro, porque o dia mau pode chegar. Não é assim? O dia mau pode chegar. Quem é vivo, tem condições, tem que ter um plano de saúde, porque o dia mau pode chegar. E assim sucessivamente. Quando a gente sai de casa, já pega a carteira do bandido, põe aqui, a nossa carteira põe aqui. Porque o dia mau está à espreita. A gente vive assombrado. O futuro parece que não tem nada bacana para nós. Só coisa ruim. Então a gente vive o presente apavorado por causa da ruindade que ainda vai se revelar. Quando as Escrituras nos dizem, no porvir há um dia glorioso,
Há um dia maravilhoso que ainda está por se revelar. E é tão contraditório porque às vezes a gente canta, o melhor de Deus ainda está, mas como vivemos, parece que o melhor de Deus fossem as coisas ruins. Não é assim? Eu quero terminar, deixar pelo menos alguns conselhos, algumas orientações. Primeiro conselho. Meu irmão, se você quiser ser relevante e significativo como cristão, você precisa aprender a discernir e a distinguir a voz do Espírito em você. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas não é tão óbvio. Porque a grande maioria de nós hoje ouve mais a voz do próprio coração, porque perdeu a capacidade de discernir qual é a voz do Espírito. O coração incita, o coração sugere, o coração insinua, a gente abraça. Enquanto isso, a voz do Espírito em nós está silenciada, porque não tem vez. Essa é a causa de muitos males que a gente vive hoje. Porque se nós soubéssemos distinguir a voz do nosso coração da voz do Espírito, provavelmente a gente não estaria fazendo as coisas que está fazendo. Porque jamais o Espírito nos insinuaria, nos incitaria a fazer as coisas que nós, evangélicos, estamos fazendo. Segundo conselho. Meu irmão, se você quiser ser relevante e fazer frente aos dias maus que enfrentamos, você precisa se despir de todas as mediações nas tuas relações com os outros e com Deus. Vou repetir. Se você quiser ser relevante e significativo nos dias difíceis que enfrentamos, você precisa se livrar, se libertar de todas as mediações nas tuas relações com o próximo e com Deus. Hoje, eu afirmo categoricamente, já não existem mais relações diretas. As relações diretas são histórias, são coisas que ficaram lá atrás no tempo, porque hoje as nossas relações são mediadas por vários meios, fatores e determinantes. Por exemplo, quando a mediação é tecnológica, você está lá no WhatsApp com o irmão conversando. Você diz coisas tão bacanas para o irmão, que na presença você não teria coragem de fazê-lo. Estou mentindo? Cara, até quando? Atrás do aparelho, você vira o santo, vira o intercessor, você vira o leitor da palavra, você vira o conselheiro, você vira qualquer coisa. Mas na presença, você murcha. Sem expressão, sem sentido, sem significado. A coisa é ainda pior quando a mediação nos vem por causa do peso do bolso que temos. Eu vou ser amigo do fulano porque o fulano só usa no pé Pierre Cardin. A calça é da Levi's. A camisa é da Tommy. Esse é o cara. O perfume, nossa. Yves Saint Laurent. Esse é o cara.
atrás dessa máscara, existe uma pessoa que ela nunca aparece. Porque essas coisas o transvestiram e impedem que os outros o acessem. Porque quando você chega perto, você está lidando com o cara endinheirado, bolso pesado. Porque o cara veste bem, o cara cheira bem, o cara trabalha, o cara é bem-sucedido. Cara, atrás dessa máscara tem um ser humano que senta também no trono, que quando bota a cabeça no travesseiro também chora, que passa as mesmas crises existenciais que todo ser humano passa. Mas a gente já não consegue mais enxergar o outro. E para nós pastores a coisa é ainda mais séria, né, pastor? Porque aí já entra o cargo, né, a hierarquia. Não, ele é pastor. Mas é um ser humano, não. Primeiro ele é pastor, depois é ser humano. Pastor está clamando, orem por mim. Ninguém está ouvindo, porque ele é pastor, é super-homem. Homem de Deus, respeito, unção sobre a vida dele. E o cara está se espatifando. Ninguém vê. Ninguém vê. Porque a relação dele é mediada por essas coisas, por esses transvestimentos. Mas a pior de todas as mediações é a mediação institucional. Quando as instituições assumem a nossa mediação com os outros, meu querido, essa casta só sai com jejum e oração. É verdade, verdade. Porque nós conhecemos instituições e instituições. Para não falar das instituições lá fora, vamos falar aqui dentro. Por exemplo, eu sou batista, eu sou metodista, eu sou da Atos, eu sou. Quando isso se torna o mediador entre você com o outro e com Deus, você atingiu o patamar mais baixo. O resultado será visível. Que a tua vida, enquanto cristão, vai de mal a pior. Escreve o que eu estou dizendo. Porque das mediações a mais perversa, é esta que a pós-modernidade inventou, a mediação institucional. Então eu oro porque a minha igreja me mandou orar. Eu oro porque na nossa igreja oração é para ter poder, porque muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Verdade. Quando você mergulha nessa perversão, meu amigo, acabou. Eu vou ser amigo do fulano porque ele é da minha igreja. E o fulano que não é? Não. Deixa ele lá. Ele tem os amigos dele lá na igreja dele. Tem igrejas que vocês convidam, venham, participam, cantam, beleza. Mas tem igrejas que não venham porque vocês não são da denominação. Estão mentindo? Claro que não. Não venham mesmo, não fazem questão. Se quisermos ser relevantes, nesses dias difíceis, precisamos nos despir das nossas mediações. Precisamos acessar os outros, tal como eles são. É o Elias. Não importa o que ele faz, não importa com quem ele faz, não importa o que ele tem. Ele é o Elias, é um ser humano. E eu vou ao encontro dele por causa disso. Se tem indumentárias, se tem formas com as quais ele... Não quero saber. Eu quero ele, o Elias pessoa. E enquanto pessoa, ele é sujeito às mesmas banalidades a que todo mundo está sujeito.
Não é porque ela estudou, não é porque ela tem dinheiro, não é porque ele é pastor, que ela se tornou diferente dos outros. Eu preciso acessar o outro, porque ele é o outro igual a mim. Independentemente de qualquer coisa. E na hora em que eu dobrar o joelho, eu não quero saber a minha denominação, a minha religião. Não quero saber. Eu oro porque ele é meu pai. Eu não vou falar com meu pai, pedir, pastor, ore por mim, porque eu acho que você tem mais unção que eu. O véu do templo se rasgou, de alto a baixo. O santo dos santos está aberto para que todos tenham acesso ao Pai. Mas hoje temos mediadores. Vem cá, vou fazer uma oração forte por você. Porque a tua oração é fraca. E você acredita também. É isso que está tornando o evangelho banal. Jesus ousa dizer as coisas que diz. Porque essas coisas não estão vindo da cabeça dele. É o Pai que lhe diz. Porque ele fala com o Pai sem mediações. Se quisermos ser relevantes, precisamos nos despir das mediações e acessar as coisas tais quais elas são. Do contrário, vamos viver patinando, fingindo que somos cristãos, quando de fato estamos longe e aquém daquilo que o Evangelho requer de nós. Vamos orar, vamos ficar de pé. Por favor, feche os olhos. Com os olhos fechados. Queria que você pensasse só um pouquinho. Um pouquinho. Você veio na igreja para ser um cara bacana. Está perdendo o seu tempo. Porque para ser bacana, você não precisa de igreja. Nós somos da igreja para ser muito melhores do que bacanas. Para sermos perfeitos. Assim como o Papai do céu é perfeito. Não devemos nos contentar com menos do que a perfeição. É preciso lutar pela excelência. Em todos os sentidos. Tem que ser excelente estudante. Tem que ser excelente funcionário. Tem que ser excelente membro de igreja. Tem que ser excelente obreiro. Tem que ser excelente pastor. Tem que ser excelente musicista. Excelente cantor. Excelente, excelente, excelente. Não dá mais para nos contentarmos com qualquer coisa. Temos de lutar pela excelência. Qual é o teu sonho? Você está sonhando? Ou só está esticando o teu presente, fingindo que está sonhando? Que sonho você alimenta? Que sonho você tem nutrido? Ah, pastor, eu estou sonhando com o meu casamento. Está namorando? Então é óbvio que você vai casar. Isso não é sonho. Não é mais sonho. Porque isso já está na sua mão. Sonhar com o que você vê é ilusão, não é sonho. Pastor, o meu sonho é terminar a faculdade que eu comecei. Meu querido, isso não é sonho. Você só está esticando o presente. Pastor, eu comprei a passagem. Próximo ano, meu sonho é ir para os Estados Unidos. A passagem está comprada. Que sonho é esse? Sonho só é sonho. Se hoje ele parecer loucura,
para você e para os outros. Então, em vez de te perguntar qual é o teu sonho, eu queria saber qual é a tua loucura hoje. Porque o Pai ama os sonhadores. Foi Ele que disse: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o que desejais, para vos dar o que sonhais, para vos dar a vossa loucura. Qual é a sua loucura hoje? Tem que ser louco para ser um sonhador. Do contrário, você se casa bem com o nosso tempo, porque o nosso tempo é de gente que não sonha mais. É de gente iludida, esticando o presente, supondo que está sonhando. Meu irmão, minha irmã, quem é que está mediando as suas relações com os outros e com Deus? Está na hora de se despir dessas mediações. É preciso acessar os outros e deixar que os outros te acessem. É preciso acessar o Pai pessoalmente e deixar que Ele te acesse. Saia daqui livre das tuas mediações. Não estou dizendo que jogue fora o seu aplicativo, o seu celular. Não estou dizendo que jogue fora o seu computador. Não estou dizendo que jogue fora o seu bolso pesado. Não estou dizendo que jogue fora os seus títulos. Não estou dizendo nada disso. Eu só estou te dizendo, enquanto essas coisas mediarem você aos outros e a Deus, você está se condenando a uma vida amarga, solitária, triste, a uma vida ruim. Não é isso que Deus quer para você, nem para as pessoas que estão à sua volta. Deixa que os outros te acessem. Deixa que Deus te acesse. E não se sinta inibido, acesse os outros, independentemente de qualquer coisa. Chore com quem chora. E ria com quem estiver rindo. Isso vai fazer bem a você e vai fazer bem aos outros que estão à sua volta. Pai querido, obrigado por mais esse dia, por mais este encontro, por mais esta celebração. Obrigado, Pai, pela sua palavra que nos visita, que penetra mais fundo do que qualquer espada de 2 gumes. Pai, obrigado, porque por meio da sua palavra, nós podemos compreender o que precisamos melhorar em nós, para lutar contra os nossos dias que são difíceis e maus. Pai querido, obrigado pela tua igreja que se reúne neste lugar. Pai, obrigado pelos obreiros que cuidam dessas ovelhas. Pai, obrigado pelo pastor à frente deste rebanho. Pai, obrigado por cada família que compõe esta casa. Pai, continue se manifestando no seio deste povo. E continue, Senhor, gerando no íntimo deste povo esses sonhos que parecem loucura, mas que vão modificar a história de Osasco. Pai, em nome de Jesus, levante homens e mulheres que se disponham a viver a tua vontade. Faze assim, Senhor, para a tua glória. Em nome de Jesus.